Muito boa noite, 9 horas e 30 minutos, seguindo aqui com as nossas lives Corona Sem Neura, para ajudar você, as pessoas que você gosta e todo mundo desse Brasil que a gente ama a passar por esse período aí numa boa. A nossa missão aqui é levar para você informações imperdíveis, importantes, baseadas na ciência, baseadas na medicina, para que você passe durante todo esse período com mais tranquilidade e com mais possibilidade de sair melhor. Como dizia Nietzsche, né, o que não mata nos torna mais fortes. Então que esse momento seja encarado com desafio, com inteligência, como uma possibilidade de, utilizando todas as nossas capacidades cognitivas e mentais, sairmos daqui muito melhor, fortalecendo o sistema de saúde, fortalecendo o nosso jeito de lidar com a saúde no nosso corpo físico e com a nossa saúde mental. Bom, vamos lá. Eu vou conversar com vocês hoje sobre compulsão alimentar. E, na verdade, eu vou estar muito bem acompanhado por um médico, colega de profissão, psiquiatra do Rio de Janeiro, Dr. Igor Caldato, que de uma forma muito gentil conversou comigo aqui pelas redes sociais e a gente combinou de fazer essa live hoje. Como uma forma de já dar uma estimulada, dar uma aquecida aqui nessa nossa conversa, eu fiz desde ontem 3 perguntas e, obviamente, eu vou falar para vocês o resultado. Para quem não viu, pode voltar lá no Stories e dar uma olhadinha, mas assim, em linhas gerais, tá? 65% das pessoas que me seguem aqui e viram os stories responderam o seguinte: sim, estão comendo mais do que o usual durante esse período do isolamento, do distanciamento social na quarentena. 65%. Então, mais do que a metade. Aí eu fiz uma pergunta, né? Pessoal, o que vocês gostam mais? É mais o salgado ou é mais o doce? Eu achei que ia ser mais o doce que o pessoal ia falar. Nada disso. 60% diz que está comendo mais, 65% diz que está comendo mais e 60% diz que salgado é a preferência. Bom, enfim. Por que eu achava que provavelmente seria mais o açúcar, propriamente dito, o doce? Porque a gente sabe que tem uma correlação direta e mais rápida da liberação de dopamina no circuito mesolímbico dopaminérgico, que dá para aquela sensação, que dá para a gente aquela sensação de felicidade, sabe? Aquela sensação boa. Mas na verdade a gente sabe que até no salgado, né, existe também carboidrato e, enfim, também acaba sendo uma fonte de energia e isso também pode ocorrer. Mas o que mais me chamou a atenção foi a terceira pergunta que eu fiz de uma forma muito descarada. Eu perguntei assim: você fica mais calmo, mesmo que acredite que de uma forma inconsciente, e menos ansioso quando você come? E, para minha surpresa, mais uma vez, 58%, por que não arredondar para 60%, né? Afirmou que realmente fica mais calmo durante esse período e com esse comportamento, né? Ou seja, parece que a boca acaba sendo uma válvula de escape natural para todo mundo. Eu vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, boa noite, um monte de gente aqui participando, eu fico muito feliz e me sinto útil junto com vocês, trazendo conhecimento, convidados interessantes e trazendo para vocês informação baseada em evidência. Já vi minha secretária Débora aqui, botou já a boquinha, sorrisinho, um monte de gente bacana. Rejane, boa noite Débora, boa noite Evelyn, boa noite Marli, muita gente bacana. Caroline Almeida, Irma Trevilho, boa noite, pessoal. Olha só, aí temos pessoas de fora do país. Até essa olha só, a Ângela falando aqui, doce é a minha fuga. Ô, meu anjo, doce é a sua fuga, mas 60% dos entrevistados aqui que participaram da enquete falaram que o salgado acaba sendo o melhor. Bom, é lógico que a gente vai trazer aqui um especialista, um psiquiatra que trabalha com toda essa questão relacionada com transtornos da alimentação e tudo assim, Igor Caldato, para conversar com a gente sobre isso. Essa enquete eu também fiz em inglês, porque nós temos muitos seguidores de fora do país e muitos deles às vezes reclamam ou falam assim: pô, doutor Fernando, coloca alguma coisa em inglês aí para a gente participar também. So today we are talking about, não sei nem como é que fala isso, the improvement or the increase of the food intake during this period of quarantine.
because if you are a little bit nervous, to avoid the panic and to control the anxiety is very, very, very normal to eat more. And our results were 65% admitted to eat more during this period. 60% told us that prefer salt food than sweet, and 58, almost 60% told that become a little bit calm or much more calm when eat more than usual. So we will talk about now this kind of behavior during the quarantine, increasing the food intake. Bom, vamos lá ver, pessoal, boa noite. Eu vou correr aqui para ver se o Dr. Igor, aqui, Dr. Igor Caldato, já está solicitando. Vou pedir para ele. É isso aí. E aqui a gente tem um especialista, um cara que cuida do hardware. Eu, neurocirurgião, um cara que cuida do Fernando, software. cheguei. É isso aí. Olha, muito boa noite, viu, Igor? Obrigado por você ter aceitado aí o desafio de estar com a gente e de ajudar todo mundo aqui que está assistindo a gente a entender um pouco mais sobre esse comportamento. A gente sabe que a quarentena é um desafio, a galera está mais ansiosa, tem gente que está entrando em pânico, tem gente que está caindo para depressão, outras pessoas que têm uma tendência do toque, de ter aquele exagero ali com limpeza, estão arrancando os cabelos e ficando piradas aí de tanto que tem que lavar a mão, não pode encostar nisso, não pode encostar naquilo, Deus nos acuda. Até que apareceu você, meu amigo, para ajudar e botar uma luz desse tamanho nesse problema que é a compulsão alimentar. Verdade, né, Fernando? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, viu? Eu acho que a gente tem que unir forças mesmo, né? Que seja aqui virtualmente para a gente trazer um pouco mais de informação, com responsabilidade, enfim, porque é um momento onde a gente está vivendo um boom de informações muito grandes, né? E muito grande, e as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, né? E eu sou psiquiatra aí, né, pela UFRJ, sou especialista em transtornos alimentares. Você mora no Rio de Janeiro? Moro no Rio de Janeiro. Isso, e atende aonde? E atende aonde, Igor? Eu atendo aqui no Rio, em Ipanema e na Barra, né? E quer dizer, então você está nos dois cantos. Você está na Zona Sul e está na Barra da Tijuca. Nossa, durante 6 anos, quando eu participava do programa Encontro com Fátima Bernardes, eu ia toda semana, ficava na Barra da Tijuca. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro, pelos cariocas. Povo incrível, lugar lindo, maravilhoso. Olha, e eram 2 viagens, né? De São Paulo aqui e outra do aeroporto até a Barra, exatamente, né? No período com trânsito, enfim. Exatamente. Mas eu atendo as 2 regiões, até pouco tempo em São Paulo também. Agora, Rio está demandando bastante, então não tenho ido tanto a São Paulo, mas tenho ficado aqui. Mas a gente tem esse meio, né, de comunicação, que é uma forma, e até legal esse espaço que você também da gente está compartilhando aqui, Fernando, porque muita gente conhece a psiquiatria, mas não sabe que existe uma área específica aí que a gente trabalha, que é a parte de transtornos alimentares, obesidade, né? Então, a própria psiquiatria, até pouco tempo, era tido como falta de lavar roupa, de lavar uma louça, né? Uma frescura, enfim. Eu digo que a gente sofre 2 preconceitos, assim. Que um é o psiquiatra é um doido que cuida de doidos, né? E o outro que ir ao psiquiatra, necessariamente você vai ganhar um remédio controlado, vai ficar dependente. Então eu acho que a oportunidade, e não é verdade, nem sempre mas Igor, olha só, mas ser neurocirurgião também não é muito diferente disso, não, viu? A gente caminha lado a lado. Isso, o pessoal fala, nossa, esses neuros são tudo meio pancada. Não tem jeito. Mas faz parte. Olha só, eu fiz uma pequena enquete, mas com resultados contundentes, e eu queria já discutir com você isso, começando pelo conceito, o que é compulsão alimentar, mas olha só, 65% das pessoas que eu pedi para perguntar aí se estavam comendo mais na quarentena falaram que sim, então praticamente 2/3 estão comendo mais. Né? Imagino que deva ser até um pouco mais, só que algumas pessoas falam, não estou comendo mais, não. Mas deve estar, boicote, né? 60%, isso me chamou a atenção, preferem o doce do que o salgado. Então aqui eu posso imaginar que... Bom, eu particularmente errei, achei que a galera ia falar que... Acho que a maioria prefere o salgado, não é? Acho que você falou o doce do que o salgado. Não, a maioria prefere, 60%. E 50% na cara dura fala o seguinte, eu fico mais calmo quando eu vou lá e arrebento e como para valer.
Ou seja, entendi. até uma coisa que muitas vezes estava meio escondido, parece que o negócio aflorou aí como É, válvula de escape. Igor, o que é compulsão alimentar? Isso aqui que a gente isso. está falando, isso é compulsão alimentar ou não? Depende, porque o que acontece? A gente popularmente, né, convencionou chamar de compulsão alimentar cada vez que a gente foge um pouco do que a gente acha que está programado ali para nossa alimentação. Então, é comum às vezes a pessoa comer uma fatia de pizza a mais, comer duas, três fatias, e falar, nossa, hoje eu tive uma compulsão alimentar. Ou comer uma barra de chocolate e achar que aquilo foi uma compulsão alimentar. E, na verdade, o termo mesmo, o conceito, é um pouco diferente desse falado popularmente, né, que se convencionou a falar. Então, a compulsão alimentar é quando a pessoa ela ingere uma quantidade calórica muito grande, então ela come uma quantidade de comida muito grande, num intervalo de tempo muito determinado. A gente estima ali em torno de 1, 2 horas, e isso vem com uma sensação de descontrole muito grande. Ela não consegue parar de comer ou evitar de comer. Então, compulsão alimentar seriam dois pontos: muita comida, e aí tem algumas ressalvas que a gente pode falar daqui a pouco, mas só para não confundir, e principalmente com sintomas emocionais desse descontrole alimentar, de não conseguir parar de comer ou evitar de comer, né? Então a gente não está falando aqui de uma situação social, por exemplo, como no Natal, onde todo mundo acaba comendo um pouco mais na ceia, ou de um rodízio de pizza aí que eventualmente a pessoa vai e se permite comer mais. A gente está falando de uma circunstância onde outras pessoas comeriam muito menos do que você está comendo, Ô, né? Igor, deixa eu falar um negócio. Eu gosto Uhum, muito de ir no cinema, sabe? E aí quando a uhum. gente vai no cinema, isso tem fases, tá? Mas às vezes vou lá e compro aquele balde desse tamanho aqui de pipoca, e eu gosto de colocar metade doce embaixo, metade salgado em cima. Somos dois. Cara, e mando ver, E e é aquilo é bom muito demais, legal. né? Agora, isso se eu faço uma vez de vez em quando, isso não é compulsão alimentar. Não, isso aí você está se permitindo, porque a comida, ela traz prazer também, né, Fernando? Você sabe bem disso, que é importante. A comida, a gente não sai aí para ir num restaurante com alguém, né? Chama aí a esposa ou o marido e fala assim, vamos para o restaurante nos nutrir, né? A gente fala, vamos comer, porque não é só a carga ali, vamos dizer, de proteínas, de carboidrato, enfim, que está contando. Você está num momento ali onde você está interagindo com o seu parceiro, você está tendo prazer naquela degustação. Então, é importante quando você vai ao cinema, por exemplo, e se permite comer um balde desse de pipoca, é legal, porque é um momento de prazer, de relaxamento, e o alimento também traz esse prazer, né? Agora, Agora, se eu estou na quarentena e começo a e, assistir um monte de série, aliás, fazendo um parênteses aqui, já que a gente pode, já passamos da 9h30 da noite aí, cara, eu assisti a série do Netflix do Freud, e eu não vi ainda, eu já ouvi falar, mas não vi. super legal. É É, lógico que não é 100%, a gente sabe que existe uma aham, certa romantização, não sei se a gente pode dizer isso, da então uma história. crítica, né, para assistir. É. Não, mas é sensacional. Agora imagina o seguinte, uma pessoa que vai lá e toda noite pega um pacotão desse de pipoca e manda ver durante a quarentena, isso pode configurar alguma coisa que não seja exatamente uma Uhum. compulsão, mas um convite para que ela entre num processo se Ah, descontrolar é. emocionalmente? Porque a compulsão, na verdade, pode ser se isso persistir ao longo do tempo. O que acontece? Essa compulsão que a gente falou, geralmente ela é um episódio de compulsão alimentar, quando ela tem essa carga calórica grande, com a sensação de descontrole. Se isso ficar acontecendo pelo menos uma vez por semana, nos últimos aí 3 meses, ou nos próximos 3 meses, aí a gente pode configurar como um transtorno de compulsão alimentar. Ou seja, já se instalou uma doença. Você não tem só um episódio eventual de um comer que está transtornado. Vamos dizer assim, que você está no sinal amarelo. Se isso ficar muito frequente, você vai para um transtorno alimentar, que seria o sinal vermelho. Então, já se torna uma doença de fato, né? Obviamente que se a pessoa está tendo um episódio aí a cada 15 dias de compulsão alimentar, a gente não vai falar, espera chegar no vermelho para a gente tratar. Obviamente que a gente já vai buscar ajuda, tentar ver quais são as questões emocionais que estão envolvidas, para já evitar que chegue nesse transtorno alimentar. Entendeu? Mas olha Agora, assim, todo em mundo, relação à assim, quarentena, desculpa que você tinha perguntado, em relação à quarentena, o que a gente percebe é que muitas vezes não está instalado ainda um transtorno de compulsão alimentar, até pelo tempo que isso vem acontecendo. O que a gente está observando é que essa compulsão alimentar, ela está sendo um sintoma de um transtorno de ansiedade, de um quadro de ansiedade. Ou seja, todos nós somos pegos de surpresa aí no improviso, por essa questão do coronavírus. Estamos confinados, que é algo que a gente não tinha, nunca
provavelmente a maioria das pessoas passaram por isso. Então, assim como atrapalhar o sono, assim como você perder um pouco a concentração, o foco, se sentir um pouco mais ansioso, a parte alimentar ela pode estar envolvida também. E você acaba comendo muito mais, mas como um dos sintomas dessa ansiedade, na verdade. Né? Agora, Não necessariamente a compulsão alimentar clássica. Desculpa. sim, agora, Igor, é o seguinte, olha, Camille Padilha está perguntando o seguinte, ó. É normal uma criança ter essa compulsão alimentar? E já que a gente está falando da quarentena, provavelmente durante esse período. É normal Exato. isso? Pode acontecer, porque agora está tudo muito atípico, né, nesse período, mas a gente sabe que em situações de estresse grande, porque a criança, por menor que ela seja, talvez ela não entenda o contexto geral do que está acontecendo, mas ela sente, né, a tensão no ambiente, a tensão dentro de casa, e pode ficar assim ansiosa. Né? E também secundária a essa ansiedade, crianças também têm ansiedade, crianças também podem deprimir, e também secundária a essa ansiedade, ela começa a desenvolver, às vezes, um exagero aí na alimentação, um beliscamento, ou até mesmo aí esses episódios, vamos dizer, de compulsão alimentar, né? Olha só, tem uma outra pergunta bacana aqui. A Débora Moura pergunta assim, ó, o que fazer para não trocar uma compulsão por outra? Existe isso mesmo, de trocar uma compulsão por outra? Na Existe verdade, isso na prática? é muito comum, viu, Fernando? Porque o que acontece? Um dos pontos aí vamos dizer, motivos para que aconteça a compulsão está muito vinculado à impulsividade. Então, a pessoa ela pode ter uma impulsividade direcionada para a comida, mas ela também pode, né, direcionar essa impulsividade para compras, para o sexo, para o álcool, para drogas. Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção e investigar ativamente, nós que, né, que somos médicos, enfim, se tem um tipo de compulsão, a gente tem que tentar avaliar se não está havendo outro também, né? E então, assim, a gente nunca trata só, vamos dizer, a questão alimentar. Não dá para o paciente chegar no meu consultório e falar, vamos falar só de comida aqui. A gente tem que tratar todo o entorno, todo o contexto, porque de repente você trata a questão da comida, mas canaliza para outro lado, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo. Agora, eu sei, Igor, eu mesmo, eu confesso que eu talvez tenha sido um pouco preconceituoso na minha enquete, quando eu já joguei assim, beleza, pessoal, vocês estão comendo mais do que o normal? 65% falou sim. E aí eu perguntei, doce ou salgado? 60% falou salgado. Então, já pensando o quê? Ou batatinha frita, ou pipoca, ou coisinhas pequenininhas que a pessoa vai comendo em excesso, e quando vai ver foi muito, enfim. Mas aqui, ó, a Andréia, ela está perguntando assim, ó, não é a Andréia não, a Andréia também tem uma pergunta, mas é aqui que eu vi, aqui, se é normal, se esse controle poderia, se são muitas perguntas que estão chegando. Espera aí que essa aqui é legal. Quer ver? Peraí. É um assunto interessante. Ela perguntou o seguinte: aqui, ó, a Larissa Helena Firmino. E se essa compulsão for em frutas e legumes, por exemplo? Existe isso? Lembra que quando eu comecei a explicar aqui o que é compulsão, eu falei que é uma carga calórica muito grande, enfim, eu falei, tem algumas ressalvas que a gente vai falar ao longo aqui. Eu já estava esperando esse tipo de pergunta, muito legal. O que acontece? Hoje em dia, né, Fernando, todo mundo não, mas existe uma tentativa muito grande das pessoas terem uma alimentação um pouco mais saudável, de ter uma vida um pouco mais fitness, então, nisso, muita gente às vezes acaba restringindo muito a alimentação. E o que a gente chama aí de compulsão clássica é essa com uma carga calórica muito grande. E aí não é aquela pessoa que vai comer uma barra de chocolate ou 2 fatias de pizza. É a pessoa que, por exemplo, vai no fast food, sai de lá, vai para outro fast food, come outra promoção, sai de lá, vai para um açaí, come um potão de açaí. Veja a carga calórica que acontece. Mas a gente tem percebido também no consultório uma compulsão subjetiva. Por que a gente chama de compulsão subjetiva? Porque não tem necessariamente essa carga de calorias tão grande, mas tem aquela sensação subjetiva de descontrole alimentar. Ela não consegue parar de comer ou evitar de comer, independente do que ela está comendo. Então, pessoas, por exemplo, às vezes, ao invés de comer um iogurte, come 10 potes de iogurte. Ao invés de comer uma maçã, come 6 maçãs. Então, veja que, às vezes, a carga calórica, se você pegar de 6 maçãs, não é tão grande, mas, ao mesmo tempo, existe um descontrole alimentar, né? Ela não consegue parar ou evitar de comer. Então, tem sido comum esse tipo de compulsão que a gente chama de subjetiva, que tem esse efeito emocional, mas não necessariamente essa carga calórica tão grande, né? Mas umas características são comuns, Fernando, junto dessa carga calórica, grande ou não,
é a questão das pessoas comerem escondido, por vergonha da quantidade de comida que come. Muitas vezes come até ficar passando mal, empachado, né, fisicamente mal. Tem aquele sentimento de culpa, de arrependimento, muitas vezes. Come muito mais rápido do que o habitual. Então, essas são características que a gente tem que ficar atento também, porque pode estar sinalizando aí, alertando que você precisa buscar ajuda, né? Então, é importante a gente avaliar isso. Olha só, André, aquela pergunta que ela tinha feito, e eu li a outra por causa do contexto. Ela perguntou o seguinte, ó, por que perco o controle e como muito, principalmente doces? Por prazer? Aqui acho que ela está querendo saber o seguinte, ela aciona o circuito cerebral do prazer, por isso que ela manda ver, é isso mesmo? É uma fuga? Na verdade, assim, acaba que a gente tem, né, quando a gente fala desses transtornos alimentares, a compulsão alimentar, a gente está falando de várias causas, né, mas uma delas tem essa questão neuroquímica aí, né, que o Fernando bem conhece, que é a questão da dopamina. Então a gente fala que todo alimento, ele libera dopamina. A dopamina a gente chama de neurotransmissor, é uma substância no nosso cérebro que ajuda ali na sensação de prazer, por exemplo, né. Hoje em dia, os principais alimentos, e aí por isso você tendeu a acreditar que os doces, né, Fernando, fossem ganhar aí, mas na verdade, assim, a gente sabe que a maioria dos industrializados, eles usam, por exemplo, açúcar como conservante. Então, por isso que geralmente esses biscoitos, esses chocolates, tudo isso, eles dão uma sensação boa, porque o açúcar, ele ajuda nessa liberação intensa de dopamina, né, que dá essa sensação de prazer. Mas o carboidrato em si, aí entra os salgados, né, enfim, em termos gerais, os pães, massas, também, né? Então, o que acontece é que, geralmente, as pessoas, muita gente começa a fazer uma restrição alimentar muito grande. Por isso que a gente fala que pessoas que ficam vivendo direto de dieta, começam a fazer uma restrição tão grande da alimentação que o nível de dopamina dela fica baixinho. Aí, quando ela não consegue mais controlar e come alguma coisa, vamos supor aí, gostosa, né? Que é geralmente aí um hambúrguer, come uma massa ou come uma barra de chocolate, ela tem um pico de dopamina tão grande que isso faz com que ela perca esse controle em relação a esse impulso que ela tem. E aí, né, a dopamina é um neurotransmissor que tem uma memória. Então, vai chegando no outro dia, já vai dando vontade de novo para que aconteça isso. Então, por isso que a gente fala tanto que restringir muito a alimentação, essas dietas muito hipocalóricas, tudo isso, elas prejudicam no sentido assim elas ajudam no desenvolvimento, na verdade, desses picos de compulsão alimentar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas doces ou salgados, em geral, Fernando, acabam fazendo isso. Olha, a Carolina Furtado, fisioterapeuta, ela colocou assim, ó, comer alguns dias da semana doce, não acho que seja compulsão. Na verdade, pelo que a gente está conversando aqui, com moderação, na verdade, até funcionaria para não ter esse desbalanço da dopamina e não te empurrar para uma situação de muita dificuldade. O Vilmar, por outro lado, fala o seguinte, ó, a galera da engenharia, no meu tempo, em sua maioria, ainda é tabagista. Quer dizer, ele fazendo alguma correlação com o hábito de coisas que vão à boca para controlar a compulsão. Aliás, eu já ouvi dizer que, por exemplo, o cigarro funcionaria como a chupeta da criança, entre aspas, ou a comida em excesso. Porque eu preciso de uma recompensa e você vai atrás de alguma coisa assim. Faz sentido isso? Faz sentido. Tanto é que quando a gente trata aí, né, o tabagismo em si, geralmente algumas pessoas falam que acabam tendo a necessidade de comer algum doce, de comer alguma coisa a mais ali, porque de certa maneira você tem a necessidade ali de ter algum prazer, né, de compensar isso de alguma forma. Até muita gente aí erroneamente fala, não vou parar de fumar porque daí eu vou ganhar peso, enfim. Não, se a gente fizer um tratamento certinho, um acompanhamento, e a gente está controlando essa ansiedade também para o tratamento do cigarro, né? Algumas pessoas conseguem parar sozinhas, enfim, mas a chance disso dar ruim, de dar errado é muito grande. Então, se puder ter algum acompanhamento, melhor ainda, né? A gente cria algumas estratégias para isso. Em relação só, Fernando, pontuando ali, que alguém falou de... Ixi, esqueci. Eu ia falar alguma coisa que alguém falou importante, esqueci. Não, mas aí, se eu lembrar, eu falo. Eu lembrei. Sim, sim. Dá um desconto aí que eu sou psiquiatra, hein? É que eu lembrei porque falaram que em relação a comer um doce de vez em quando, tal, que não é compulsão.
ao contrário, né? A gente tem que ponderar mesmo. A gente trabalha muito com o paciente dizendo que não deve existir alimento proibido. Então, a gente tem que tentar criar uma programação alimentar onde seja duradoura para a vida inteira. Senão você restringe, emagrece ali alguns quilos em poucos meses, mas depois vem aquele efeito sanfona, ninguém tolera mais isso. Então, o ideal é que a gente faça uma readequação alimentar para que essa pessoa ela consiga manter isso adiante. Então, se ela adora chocolate, não posso chegar para ela e falar, nunca mais coma chocolate, porque não vai ser incompatível aí o tempo todo. Né? Então, é melhor Deixa comer eu um pouquinho. uma experiência pessoal. Recentemente eu comprei uma barra de chocolate 100% cacau. Eu nem sabia que existia isso. 100% cacau também não vi. Não, é um negócio tão forte que depois dessa experiência... Amargo. Traumatizou com chocolate. Amargo demais. Você começa a falar, putz, o açúcar e a gordura que acabam sendo. Mas, Igor, assim, ó, muitas perguntas chegando aqui, mas uma coisa interessante, ó. Então, assim, qual que é a dica, primeiro, para a pessoa ela perceber que talvez ela esteja indo para um descontrole e que talvez ela esteja sofrendo com compulsão alimentar? Né? Como é que ela vai sacar isso aí? Porque assim, na quarentena agora está todo mundo... Olha, a Débora está falando o seguinte, ó, as pessoas estão consumindo mais álcool. Quer dizer, parece que de alguma forma acabam jogando por uma coisa ou outra. Mas qual que é a dica, Igor, para a pessoa perceber que está com compulsão alimentar? Na verdade, na sua pergunta você já respondeu, sem talvez ser voluntário isso, mas quando as pessoas estão sofrendo, né? Você falou esse termo aí, sofrendo. Quando a comida começa a trazer sofrimento para a vida de alguém, há algo de errado aí. Aí a gente tem que apitar aqui o sinalzinho para, de repente, ficar atento, porque a comida faz parte da vida da gente, ela não pode trazer sofrimento. Então, se você começa a perceber, né, que você está se boicotando ao longo do seu dia, muitas vezes você deixa de almoçar com colegas de trabalho porque você quer comer sozinho, porque você precisa comer a mais do que aquelas pessoas, né? Então você fica fugindo muitas vezes de situações sociais. Tem gente que começa a faltar a casamento de algum familiar, a formaturas, deixa de ir até num happy hour com os amigos. Então a gente já começa a entender que a vida dessa pessoa está começando a ficar congelada por conta da comida. Ou muitas pessoas começam a pensar 24 horas em comida, praticamente. Ela começa a programar todo o seu dia em função da alimentação, né? Então, outros começam a se atrasar para o trabalho. Então, se a gente começa a perceber que está afetando a vida como um todo e trazendo sofrimento, então a gente muitas vezes precisa já buscar ajuda aí para evitar que isso avance, né? Ou seja, se a comida começou a fazer parte de um cenário muito importante dentro do seu entendimento mental e da organização da sua vida no dia, alto lá, você pode estar sofrendo um transtorno alimentar e pode ser compulsão alimentar. Agora, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai ter aumento de peso na balança depois? Isso é uma regra ou não? Não necessariamente, porque o que acontece? A gente até tem uma visão, muitas vezes, de olhar uma pessoa que está acima do peso e falar, isso aí é compulsivo, né? E acha que quem é magro, né, dentro do IMC aí, né, da massa corporal esperada e tal, não tem compulsão. Isso é mito. Na verdade, com essa informação chegando a mais nas pessoas, a gente fazendo essa divulgação maior aí sobre os transtornos alimentares, enfim, então é uma realidade que as pessoas com 6 meses, 1 ano de doença já chegam no consultório para se tratar. Então não chega a ter a compulsão alimentar. Obviamente que há pouco tempo atrás, os pacientes que chegavam no consultório eram pacientes que estavam 15 anos, 20 anos sofrendo com a compulsão, porque antes não se falava sobre isso. Então, obviamente que com o tempo de doença muito, muito grande, essas pessoas têm como consequência, sim, a obesidade, devido a essa carga calórica tão alta. Mas não significa que todo mundo que é obeso tem compulsão alimentar, até porque a obesidade é uma doença com vários fatores, né? Tem uma influência hormonal, uma influência psiquiátrica, enfim, né, todos os sentidos. Então pode ter obesidade por outros motivos, e então nem todo obeso tem compulsão alimentar, e nem todo mundo que é magro não tem compulsão alimentar, né? Tem muita gente aí que pode estar apresentando sim. Tá? Quer dizer, então assim, o biotipo da pessoa e se está aumentando o peso ou não, isso aí pode ser um critério, mas não é o principal para você diagnosticar. O principal estou sofrendo, e o principal motivo do sofrimento é alguma coisa que envolva a alimentação, opa, pode ser alguma coisa por aí. Agora sim, e como é que é feito o diagnóstico? É lógico que precisa fazer uma consulta com um psiquiatra que entenda do assunto. E como é o plano terapêutico?
né? Ó, pergunta aqui, a Perfeito. Karina perguntando assim, mas isso não seria toque com alimentação? Ela quer dizer, né? Uhum. E aí outra pergunta complementando. Putz, a Silvia Resp falando o seguinte, tô assistindo live e comendo doce de manga. Botou uma... Sim. Pode comer doce de manga, podem comer chocolate, né? Não pode ter alimento proibido. Agora, se está trazendo sofrimento, aposto que esse doce de manga aí não está trazendo, né, um sofrimento para você. Não, Enfim, então tudo bem, né? e tá vendo uma live boa dessa aqui, pô, então tá tudo bem. Mas então, Então, como é que é desculpa. o processo diagnóstico e como é que é o tratamento? Isso. Então, na verdade, assim, quando o paciente chega no consultório, vamos lá, né? O que que acontece? Não precisa ter medo do psiquiatra, tá? Vão ao psiquiatra, procure um profissional. E nem sempre só o psiquiatra, viu, Fernando? Às vezes um nutricionista, de repente um médico de outra área, endocrinologista. Mas o que eu aconselho é que busque um profissional que tenha experiência com o assunto. Porque, infelizmente, às vezes você vai numa nutricionista ou num profissional que não tem experiência com transtornos alimentares, Agora, tem e aí psicólogo também, né, que tem psicólogo, informação, sim. sim, psicólogo com formação, né? Tem inúmeras áreas aí na saúde que trabalham com essa parte de transtornos alimentares. A minha preocupação é que às vezes você vai num nutricionista que não tem esse olhar tão voltado para transtorno alimentar e acaba muitas vezes agravando ainda mais a doença. Principalmente, vamos supor, num quadro, a gente está falando de compulsão, mas às vezes uma paciente com anorexia, que é o contrário, né? A pessoa ela vai emagrecendo, emagrecendo com medo de engordar, então chega lá e fala, eu quero emagrecer mais ainda. E aí a nutricionista às vezes endossa isso, faz uma dieta ainda mais restritiva, enfim. Ou você que já está desenvolvendo um quadro de compulsão alimentar, se faz uma dieta muito restritiva, pode piorar a compulsão. Então o que eu oriento é buscar um profissional experiente nessa área, né? E em segundo, quando o paciente chega lá, a gente vai bater um papo. Obviamente que em uma consulta não é suficiente para a gente prepotentemente falar, você tem tal coisa, você vai ter que fazer tal coisa. Em psiquiatria a gente fala que o diagnóstico é muito evolutivo, a gente vai se conhecendo e a impressão pode ir mudando. Mas, obviamente, com a experiência da gente, né, com o estudo, enfim, a gente consegue dar na primeira consulta já uma impressão diagnóstica. Depois que a gente vê, é compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar, então a gente define pela gravidade. Depende muito a quantidade de episódios que esse paciente está tendo. Se ele está tendo compulsão todos os dias, 2 vezes por dia, se é 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E aí a gente avalia essa gravidade, se é leve, moderado, grave, extremo. E dependendo dessa gravidade é que a gente vai construir juntos um projeto terapêutico aí muito personalizado, muito especializado para aquela pessoa. E aí vai desde terapia até medicação, se for necessário, dependendo da gravidade. Hoje em dia a gente indica muito o Mindful Eating também, que é como se fosse uma meditação voltada para a alimentação, onde a gente começa a perceber mais o cheiro da comida, o gosto da comida, a quantidade de vezes que a gente está levando o garfo à boca, para sair desse automatismo que contribui muito nessa impulsividade que leva à compulsão alimentar. Então a gente tem várias Ó, saídas aí, né? a Amanda está perguntando, fazendo uma pergunta seca, assim, direta. Uhum. Ela fala assim, o que acha de remédios como sibutramina para compulsão? Tá. O que é a Então, sibutramina? Como é que ela funciona? E tem papel mesmo no isso. tratamento da compulsão? Na verdade, assim, a sibutramina, existe como diz, uma divergência, uma briga entre os próprios psiquiatras, especialistas nessa área. Uns gostam da sibutramina, outros não gostam. Mas, na verdade, a sibutramina ela entra muito no tratamento da obesidade, e não necessariamente da compulsão alimentar. Então, a sibutramina ela acaba sendo um agente anti-obesidade, né, para emagrecimento, e a gente geralmente acaba podendo usar a sibutramina numa situação onde o paciente teve a compulsão alimentar e ganhou uma carga calórica muito grande. Qual é a preocupação? Antes de qualquer tipo de tratamento da obesidade, hoje em dia a gente tem inúmeros outros tratamentos. A sibutramina é um dos que tem mais estudos, por ser mais antigo, mas hoje em dia tem várias outras medicações que podem ser usadas para tratar essa obesidade. Mas o que eu sempre oriento é que antes da gente tratar a obesidade em si, a gente precisa virar essa chave da relação com a comida. Porque não adianta nada você fazer uma dieta restritiva, você buscar remédio para emagrecer, se você não mudar a forma com que você está se relacionando com a comida, a tua cabeça, né, o teu Quer dizer, pensamento. eu imagino, né, Igor, que você deve também pegar pacientes que muitas vezes, até pela própria inteligência e tentativa de resolver as dores e angústias, quando vai ver foi submetido até cirurgia plástica, não é isso? Para Exatamente. remover gordura, às vezes faz tratamentos que não são exatamente os indicados, até tem alguma perda de peso, mas na verdade Sim, o sim. problema não está no peso e na manifestação do corpo físico, está aqui, Uhum. né?
Está na cabeça. Exatamente. Aí você faz tudo e não resolve o problema, né? Assim, clínicas para emagrecer, eu acho que em vários lugares aí tem várias, né? Então, assim, a gente não está condenando. Mas se é uma pessoa que tem um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, como nós estamos falando, se ela pode até se submeter a tratamento para emagrecer e às vezes em 3 meses ela consegue aí o objetivo dela. Mas o problema é que daqui a pouco vem aquele efeito sanfona, ela ganha esse peso de novo, e em termos de saúde, esse efeito sanfona, esse emagrece, esse aumento de peso tão instável, acaba gerando mais prejuízos ainda, com chance de levar ainda mais à hipertensão, ao diabetes. Então é importante a gente, focando em saúde, tratar aqui primeiro essa relação com a comida, e paralelo a isso, né, ou num segundo momento, que essa compulsão ela diminuir, a gente já consegue ter um controle dessa obesidade, desse ganho de peso, e depois, é óbvio que eu sou especialista em transtornos alimentares e obesidade. A gente entende que a obesidade também é uma doença, e que muitas vezes é uma doença e que a gente precisa tratá-la também. Então, a gente vai fazendo paralelo isso aí, né? Eu vi alguém perguntando do Saxenda, enfim, então são todas formas de medicação, o Saxenda, de tratamento. Topiramato, o doutor Menescal perguntou do Topiramato, a Cris Jorge perguntou do Saxenda, e tem mais alguma outra coisa, algum outro remédio aqui, quer ver? Topiramato mais uma vez. A Lai Silva falou o seguinte: olha, o profissional da área da saúde deve ser muito ético para não assustar o paciente também. Conheço muitos profissionais da área da saúde que recepcionam o paciente com piadinha crítica, concorda? Aí é uma questão que realmente não tem nada a ver, né? Porque... Triste realidade, né? Infelizmente, aí está endossando, é o contrário. A gente tem que ter um acolhimento muito grande, porque independente do tamanho desse sofrimento, eu até falo sempre que sofrimento não tem medida, né? Eu não posso comparar o meu sofrimento com o sofrimento do Fernando, por exemplo. São coisas totalmente diferentes. Sofrimento é sofrimento. Então, muitos pacientes às vezes chegam e falam, não vou falar isso aqui não, porque parece que é bobagem, não sei. Não tem bobagem, tem que chegar e a gente está lá, o profissional ele tem que acolher o paciente, né? De uma forma, como você disse, muito ética e muito sigilosa, muito respeitosa, né, para que ele se sinta à vontade. Senão o tratamento já não funciona daí. Se não for com a cara do profissional que está aqui do outro lado, aí já começa errado, né? Então, não adianta. Agora sim, Igor, mais ou menos, assim, em termos de porcentagem, o que a gente poderia dizer? Quantos por cento da população tem compulsão alimentar? É 2%? É 3%? Como é que é? Entendi. É mais, né? Na verdade, é mais. Isso. Pela Organização Mundial de Saúde, Fernando, assim, a gente tem dados no sentido assim, das pessoas que buscam clínicas especializadas para emagrecimento. Dessas pessoas, cerca de 30% delas apresentam compulsão alimentar. Então, assim, a gente imagina aí, então, que seja aí, né, um número significativo. É o transtorno alimentar mais comum entre todos. Realmente é o que na minha prática eu percebo mais no consultório, né? E a gente também vem percebendo que, assim, desses pacientes, quando a gente começa a associar o tratamento da parte física com a parte mental, é onde a gente consegue ter um resultado melhor. E aí, até aproveitando, muita gente falou de vários medicamentos, eu acho que o que é importante a gente deixar aqui, óbvio que a gente não vai adentrar aqui na seara de cada medicamento tal, né, porque seria um termo seria muito técnico, mas o que eu acho que é importante todo mundo saber que existe tratamento para isso, né, e que a gente tem sim um arsenal medicamentoso e medidas também não medicamentosas. A medicação pode ser uma alternativa, mas a gente tem várias outras alternativas também que podem ajudar aí no tratamento dessa compulsão alimentar. Então, vi pessoas falando aí do topiramato, por exemplo, tem sido uma medicação que não foi necessariamente ainda liberada para o tratamento de compulsão alimentar, mas que tem muitos estudos em andamento mostrando que ela diminui o craving, a fissura pela comida, né, aquele desespero pela comida, e na prática tem tido boas respostas. Hoje tem uma única medicação que foi liberada pelo FDA nos Estados Unidos para tratamento de compulsão alimentar mesmo, mas existe, né, essa medicação que atua a nível cerebral, ajudando nisso. Então a gente tem várias formas aí medicamentosas de agir, mas também o mais importante, o medicamento vai ajudar a apagar o incêndio momentaneamente, mas o mais importante é a pessoa aprender a lidar com isso. Então a gente faz muitas técnicas de mostrar quais são os sintomas, esse entendimento que a gente está conversando aqui, e fazer com que o paciente vá mudando o comportamento aos poucos e trazendo as dificuldades dele para a gente conseguir isso. Psicoterapia ajuda? Muito. Hipnose ajuda?
para a pessoa, na verdade, ela sacar que ela está entrando num processo de descontrole, porque você definiu assim, né? A compulsão não é que o cara está o dia inteiro comendo que nem um maluco, mas ele tem surtos, né? Exatamente, picos. De um volume muito grande ou muita caloria num período muito curto e geralmente sem aquele prazer todo que poderia ter, né? De uma forma mais Aham, equilibrada, né? E isso gerando sofrimento. Então, assim, hipnose exato. também ajuda, a acupuntura. A pessoa está É, perguntando coisas não sim. farmacológicas aqui. Exato, ótimo. O que mais tem experiência, assim, que tem mais estudos mesmo, é a parte de psicoterapia mesmo, até mais do que uma ação medicamentosa, né? Desses todos, o que tem mais evidência é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, que é onde a gente atua praticamente mudando esse comportamento mesmo, essa vivência tão difícil com a comida, né? Então, esse talvez seja um dos mais recomendados, em paralelo com a psicoterapia interpessoal. O que que é? Que essa terapia, às vezes, de mais psicanálise, enfim, porque, como eu disse, a gente não pode ir também só no comportamento, só na comida. Muitas vezes tem um contexto relacionado em torno disso, né? A hipnose tem poucos estudos ainda direcionados ao transtorno alimentar. Particularmente, acredito que pode ajudar. Tenho pouca experiência com hipnose para esse tratamento, mas é algo que a gente sabe que a hipnose ela pode atuar muito nas comorbidades, né? Nos sintomas ansiosos, depressivos. Então, de alguma maneira, isso pode estar contribuindo aí para esse tratamento também, né? Agora, Igor, uma pergunta relacionada à psicanálise. Você certamente Uhum, estudou em algum momento na sua uhum, formação. sim. Não sei se você faz psicanálise, mas assim, eu dei andando uma lida aí, né? Eu gosto, sou muito curioso nessa área da neurociência, falando dos estágios psicossexuais que Freud descreveu, né? Sim, E aí sim. ele fala que do nascimento até mais ou menos 1 ano e meio é a famosa fase oral. Ou seja, todo o Aham, prazer do bebê é aquele peitão farto da mãe, carinhoso, gostoso, cheio de leite e alimentação. uhum, E pessoas que ficam, muitas vezes, com. Ou tiveram algum trauma, alguma coisa que o desenvolvimento não foi bacana ou normal nessa época, ficam com uhum, traumas. E aí vão se manifestar de diversos comportamentos, muitas vezes impensados, como, por exemplo, a compulsão alimentar. Isso faz uhum. sentido? E como que você enxerga isso? Faz sentido. E isso aí é mais uma perna, né, na verdade, das causas multifatoriais que levam à compulsão alimentar. Então, hoje a gente não tem uma causa só específica que leva a isso. Pode ser, né, desde essa fase de desenvolvimento, aí dessa fase oral, né, que a psicanálise tanto aborda, mas também desde uma questão aí neuroquímica de neurotransmissores que controlam o apetite, que controlam o prazer, como a dopamina, a serotonina, e há uma desregulação, uma disfunção nesse sistema que pode contribuir para isso. Tem estudos mostrando talvez uma carga, uma influência genética em relação a isso também, né? Que também pode contribuir. Tem uma questão da personalidade da pessoa. Então, a gente sabe hoje que pessoas que são mais obsessivas, alguém até comentou aí, mas isso não seria toque, né, pela comida? Realmente, pessoas que têm um comportamento um pouco mais obsessivo, mais compulsivo. O toque entra numa outra situação, né? Mas a pessoa com compulsão alimentar, ela também, muitas vezes, tem esse pensamento um pouco mais intrusivo, que a gente fala mais voltado para a comida, mais incontrolável, né? Então, geralmente, pessoas muito perfeccionistas também, que acabam se cobrando muito em relação à imagem corporal, enfim, também acabam tendo um fator aí que influencia. Então, juntando tudo isso, né, veja que são muitos fatores aí que possam influenciar, podem levar a essas causas. Mas algumas coisas a gente vai percebendo com os estudos. Por exemplo, na infância, é muito comum pessoas que tiveram, vamos supor, abusos sexuais na infância, crianças, enfim, acabarem desenvolvendo também algum transtorno alimentar. Não significa que todo mundo que tem transtorno alimentar sofreu abuso sexual, obviamente, mas é comum a gente ter pessoas com algum transtorno alimentar e que sofreram esse tipo de abuso. Então, esses traumas a gente acredita, não só do abuso, mas nessa fase oral, como você bem disse, a gente sabe que podem contribuir aí, né, de alguma maneira. A Moon Malkier está fazendo a seguinte pergunta. Ela fala assim, ó, o pânico associado à Covid-19, podemos evocar a pirâmide de Maslow com necessidade de segurança? Ela está querendo dizer o seguinte, de acordo com a teoria de Maslow, existe Uhum, na base das nossas necessidades
alguns parâmetros fisiológicos, como, por exemplo, dormir, beber água, ou como, por exemplo, alimentar-se. Né? Será que esse pânico faz com que a gente regrida e tenha que prestar atenção na base? Isso pode ser uma explicação para essa descompensação da compulsão? Até pode. Eu vejo até de uma forma um pouco mais ampla nesse sentido, assim, porque eu acho que todo ser humano ele tem uma necessidade de controle, de planejamento, né? Nós temos essa tendência, né, a ter meio que a nossa vida nas nossas mãos, enfim, pelo menos a gente acha que a gente tem, né? E de repente, quando acontece uma situação como essa, como o Covid, o coronavírus, tal, ficou todo mundo de calças curtas, de improviso, de repente botou todo mundo dentro de casa. É um filme que a gente não sabe ainda qual vai ser o desfecho, se vai durar 2 semanas, se vai durar 2 meses. Então eu acho que essa falta de controle, essa falta de planejamento que o Covid nos trouxe, faz com que a gente fique ainda mais ansioso, mais à flor da pele, às vezes durma mal, né? Então, de certa maneira, atinge a pirâmide, mas até de uma forma mais negativa. Só que eu vejo essa questão da alimentação mais exagerada como até a necessidade de uma busca de prazer, né? Que antes você focava, por exemplo, numa atividade física externa, na academia, agora em casa já não está conseguindo fazer. Antes você ia à praia ou fazia, dava um passeio no parque, e agora já não está sendo uma realidade, enfim. Então, o fato da gente não saber quanto tempo isso vai durar, como vai ser esse desfecho, faz com que a gente comece a tentar canalizar isso para algum lugar. E aí, por isso, alguém comentou aí sobre o álcool, né? Que as pessoas estão bebendo muito mais. Meus vizinhos aqui, se estiverem me assistindo, eu estou escutando, quando vem buscar o lixo, só batida de garrafa. Tom, tom. O pessoal tá... Aí eu falei, pô, a galera tá tomando muito vinho mesmo. Então, Agora, então acho Igor, que acaba indo nisso, né? me fala uma coisa para a gente conseguir aqui ajudar e botar luz na cabeça dos nossos seguidores e seguidoras que estão nos acompanhando aqui. Perfeito. Quando a gente faz a enquete, pergunta número 1, você está comendo mais do que o normal na quarentena e 65% fala sim, essa resposta, para quem respondeu sim, ela pode interpretar como sim, eu tenho compulsão alimentar ou não. Fique tranquila, isso deve ser uma coisa momentânea. Ótimo. Acho que fique tranquila, isso pode ser uma coisa momentânea. Até porque esse confinamento, esse isolamento social é algo que não está acontecendo há 3 meses, né? É algo que vem acontecendo há menos tempo e a gente até, a rigor, a critério para definir como compulsão alimentar, a gente precisa de um tempo maior a acompanhar a evolução disso. Obviamente que pode estar fora do padrão que você vinha tendo, né? Mas a gente sabe também que quase todo mundo, né, está tentando manter um equilíbrio emocional, mas está todo mundo muito ansioso com tudo o que está acontecendo. Então, muito provavelmente, esse momento que você está passando de uma cumilança um pouco maior é reativo a esse momento de ansiedade. Faz o exercício de pensar que se o confinamento acabasse agora, se as coisas voltassem, né, minimamente ao normal, se isso provavelmente não melhoraria, né? Então, assim, veja que é pontual, é reativo a esse momento, né? Então, muito provavelmente isso vai contornar aí assim que essa fase passar. Mas é importante você ter atenção, né, em relação a isso, para também tentar minimamente focar esse prazer da comida em outras atividades, buscar novos prazeres, né? Enfim, dentro de casa também, para você não ficar só dependente ali dessa alimentação. Pergunta número 2 que foi feita na nossa enquete. Doce ou salgado? Na sua experiência de consultório, se você pudesse, de olho fechado, imaginar um paciente com compulsão alimentar, que tipo de sabor ele geralmente realmente escolhe? Você fala, não, um caso típico seria, sei lá, um bombom, ou seria a coxinha. O que você Entendi. diz? Eu achei legal porque bateu com a minha prática mesmo. A maioria dos pacientes preferem os salgados. O salgado que eu falo, o carboidrato em si, né? Então, os pães, massas. A gente geralmente acha que é mais referente ao doce, mas na prática eu percebo que são mais salgados. E quando o episódio de compulsão é muito grande, um episódio muito grave, na verdade, Fernando, muitas vezes ele nem opta muito pelo tipo de alimento. Eu tenho pacientes que acabam comendo feijão congelado, come pão com cebola crua. Já tive pacientes, por exemplo, de alguém ter comido sushi, sobrou, jogou no lixo e a pessoa acabar comendo aquele sushi depois escondido que estava no lixo. Então veja o tamanho do sofrimento, o tamanho do descontrole alimentar que a pessoa tem. E a pessoa tem ciência que está fazendo algo que não tem nada a ver,
mas aquela compulsão, aquela volição de realizar Impulsividade, aquilo é muito maior do que o próprio é, autocontrole. vem aí o sofrimento, né? Porque são geralmente pessoas que são esclarecidas também, não são que sabem que aquilo ali tá too much, né? Tá demais, enfim, mas ela não consegue parar, não consegue evitar, né? Por isso precisa de ajuda muitas vezes para poder contornar isso. E por fim, a terceira pergunta que a gente fez na nossa enquete, né? Você sente que fica mais calmo ou de alguma forma abranda essa inquietude quando come mais do que o Uhum, normal? Né? 58, vai, quase 60% do pessoal que está participando aqui das nossas redes sociais falou o uhum. seguinte: sim, fico mais calmo e menos ansioso. O paciente com compulsão alimentar, ele tem noção disso também? Tem. É porque atinge aquele sistema que a gente falou, que a gente chama de um sistema de prazer hedônico, que é aquela sensação de bem-estar que a comida promove, né? Que aquele pico, né, de comida acaba gerando. Mas é um prazer momentâneo, novamente. É muito comum, logo após esse episódio, né? Aí vem aquele sintoma de você estar muito empachado, fisicamente mal, e aí é comum o paciente vir tendo culpa, ter um arrependimento pela quantidade que comeu. Então, o paciente sabe que vai ter um momento de prazer, mas ele também, na maioria das vezes, entende que depois vem esse arrependimento. Mas também não é uma regra. Tem muitos pacientes que comem, sentem esse prazer e depois nem conseguem se sentir culpado ou qualquer coisa desse tipo. Mas aí ele tem outras características que fecham critérios aí para o transtorno de compulsão alimentar, como comer escondido, comer mais rápido que o habitual, enfim. Então, olha só, eu acho que eu consegui traçar um padrão, um perfil aqui Aham, dessa resposta, né? Ok, então as pessoas não devem estar com compulsão alimentar diagnosticado, mas elas têm um padrão de resposta que se assemelha um pouco com a pessoa que tem compulsão alimentar diagnosticada. Então, uma sei. preferência maior pelo salgado, uma evidente alimentação em mais excesso do que o habitual, Uhum, e, em terceiro lugar, acabam ficando mais calmas depois que fazem essa ingesta uhum. alimentar maior do que normal. Então, assim, ok, uma coisa boa, não deve ser compulsão alimentar, mas tem um Isso. padrão de compulsão alimentar. É, Então, então assim, veja se eu estou pensando correto. Então, não teria uhum, por que essas pessoas aqui que responderam tudo isso eu tomar um remédio para isso. Mas algumas exato. medidas comportamentais, e aí que eu quero a sua mente de especialista, as pessoas poderiam lançar mão durante esse período aqui, porque, veja, tudo bem, não tem a doença, mas eu estou me comportando como se eu tivesse. Então, 100% não é Perfeito. legal. Né? Qual que é a dica Sim. que você dá para esse pessoal que, enfim, que está comendo mais do que o normal, que gosta mais que o doce que o salgado, isso aí Legal. nem tanto, É, mas que, enfim, que inclusive sentem-se mais tranquilo quando ligam a televisão ou pegam um meio de entendimento de como é que está evoluindo a Covid-19 e ficam muito tensas e o uhum. alívio acaba sendo no excesso da comida. Qual que é a dica que você dá? Vamos lá, dica para quem ficou até o final da live, né, Fernando? É isso aí. Agora, Olha lá. lembrando, E olha pode só, assistir Igor, depois, né? pode assistir É, depois, fica 24 horas aqui. Depois eu vou salvar essa live, eu vou mandar para você também. legal, A gente ótimo. sobe, eu tenho um canal no YouTube, eu estou subindo essas lives também no YouTube do Corona Sem Neuro, porque justamente é isso aqui que é importante. Ótimo. O Conselho de Medicina liberou as consultas online, então a gente pode também falar de uma forma mais aberta, porque a ideia agora é o pessoal precisa de Orientação. informação e orientação de qualidade, né? E nem sempre está num remédio. Aliás, a maior parte Verdade. das vezes não está no remédio. O grande É, remédio verdade. o doutor Igor vai dar para a gente aqui agora. Né? Eu vou dizer que é uma contribuição, na verdade, né? Como as causas são multifatoriais, é óbvio que o tratamento também não vai caber só, né, de repente, em um ponto. Mas óbvio que uma dica muito importante, o que o Fernando falou ali, talvez a gente não esteja aí num transtorno alimentar, mas nessa fase de quarentena, todos nós talvez estejamos num comer transtornado, vamos dizer assim, né? A gente não tem um transtorno alimentar, mas está com comer transtornado, secundário aí devido a essa ansiedade que está mais à flor da pele. Então, você agora já está sabendo que provavelmente é por conta da ansiedade, né? Que você está um pouco mais à flor da pele, mais preocupado, com mais medo em relação a tudo que está acontecendo. Então, a dica que eu dou é de você duvidar um pouco desse pensamento, quando vem esse pensamento muito
de muita ansiedade, ou um pensamento até mais depressivo, de que financeiramente você vai ficar muito, muito prejudicado, ou de que você não vai conseguir retomar a sua vida, enfim. Nessa fase vem muitos pensamentos catastróficos ou de muita ansiedade. Quando esse pensamento surgir, o ideal é que você duvide desse pensamento. Será que esse pensamento é meu mesmo, ou será que ele está desproporcional, porque eu sei que eu já estou mais ansioso, eu sei que eu estou vivendo essa fase que é mundial, que não é só minha, eu sei que eu não estou tendo controle total da minha vida, porque eu estou dependendo de fatores externos. Então, duvida desse pensamento. E tem a crítica em relação a ele, no sentido de, será que esse pensamento é meu mesmo, ou será que é porque eu estou mais ansioso, como eu falei? Porque eu estou um pouco mais depressivo, mais triste, preocupado. Quando você se questionar em relação a isso, você vai tentar fazer uma outra coisa, que é tentar mudar o foco, né? Se eu já sei que esse pensamento é porque eu estou mais ansioso e eu vou descontar na comida, então a hora que ele vier, a gente vai tentar quebrá-lo, vai tentar contorná-lo. E aí a gente tenta fazer alguma outra atividade, seja tomar um banho, seja escutar uma música, seja ligar para alguém aí virtualmente, né? Fazer uma videochamada, enfim, para se distrair, conversar um pouco, assistir algum programa de televisão, que não necessariamente precisa ser sobre coronavírus, né? Ou enfim, tentar se distrair, porque daí você muda o foco. Nesse momento em que você acha que não vai conseguir controlar e vai acabar descontando na comida, você tenta buscar alguma outra atividade para contornar isso. Igor, beber água. Teve uma pergunta aqui que foi feita, eu não vou lembrar quem foi a nossa seguidora que perguntou, mas falou o seguinte: beber água demais também pode configurar uma compulsão alimentar? E minha pergunta é outra. Se eu estou percebendo que eu estou meio descontrolando, querendo comer demais e tudo, eu beber água pode ser uma estratégia também para tirar o foco da comida? Bom, beber água demais eu não vejo como uma compulsão alimentar, né? Pode ser aí mais um sintoma, talvez, desse quadro de ansiedade ou algo desse tipo. Aí entra inúmeros fatores, né? Você também estando mais ansioso, às vezes a boca fica um pouco mais seca, você também, né, a descarga adrenérgica fica maior, e aí talvez faça com que você tenha esse comportamento. Se é algo voluntário, que você está bebendo mais água, enfim, aí a gente teria que avaliar um pouquinho melhor para poder definir isso. Agora, talvez nesse momento em que você está querendo descontar na comida e você ir lá tomar um copo de água, né, ou tomar de repente um suco até, ou talvez seja uma estratégia interessante para você mudar o foco. Isso pode ajudar, sim, né? Então, o principal talvez seja tentar controlar o pensamento, porque a maioria das vezes a gente acaba tendo essa compulsão alimentar porque a gente também não pensa no que está acontecendo, a gente faz um automatismo. Quantas e quantas vezes a gente come sem saber o que está comendo praticamente, né? Sem sentir, como eu disse, o cheiro, o gosto da comida. E esse episódio de compulsão alimentar, como ele é enraizado por essa impulsividade, é importante que a gente faça esse exercício, né? De parar e falar, poxa, eu estou mais ansioso, será que é por isso que eu estou querendo comer mais agora? Vou mudar o foco. Só de fazer essa pausa, né? Esse momento, você já consegue pensar no que você está fazendo e contornar de alguma maneira isso aí. Nem sempre a gente vai conseguir, mas vai diminuir. Olha só, Igor Caldato, doutor Igor Caldato, psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, deu uma excelente aula aqui para a gente sobre compulsão alimentar. Eu gostei muito do termo que você usou. A gente talvez não esteja agora com transtorno alimentar, mas estamos com comer transtornado. Então vale a pena a gente já ficar aí com o radar aceso, entender que a alimentação deve ser uma coisa que deve ser prazerosa, não pode ser o foco das preocupações da nossa vida, e se de fato houver sofrimento, isso pode configurar um transtorno alimentar do tipo compulsão, que tem diagnóstico e tratamento específico na mão de quem sabe, né? Verdade. Fernando, adorei, viu? Obrigado pelo espaço, pelo convite, para a gente estar aqui. Conte comigo sempre que precisar. E obrigado aí todo mundo, né, que assistiu a gente. É isso aí, pessoal. Para saber mais aqui sobre psiquiatria, sobre transtorno de alimentação e tudo mais, seguir o Dr. Igor Caldato, parceiro, carioca, é isso aí, tamo junto. Sou viu? Paranaense, mas carioca de coração já. Mas carioca de coração, é isso aí. Boa sorte, meu amigo, e tamo Obrigado, junto, viu? Fernando. Mais pra frente vamos combinar mais lives sobre o assunto, que é muito importante e interessante. Com tá certeza, bom? Conte comigo. Um abração. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau, pessoal. Boa noite.